Já tava assim quando eu cheguei. O podcast de política isento de culpa. Salve, salve, meus queridos antipatriotas! Como estamos? Tudo bem? Espero que esteja tudo bem nessa agradável noite, tarde, manhã, madrugada ou quem sabe espaço lapso temporal que você está ouvindo esse podcast. O meu nome é Vinícius Manduca, eu sou sociólogo de formação, sou podcaster por empolgação e ao meu lado, só que distante, aquele que compartilha as mesmas ocupações que eu, Henrique Macedo. Olá a todos internacionalistas. Bom, gente, vamos começar aqui mais um. Já estava assim quando eu cheguei, agraciando a sua manhã de domingo em horário excepcional, devido ao coronavírus e as nossas rotinas alteradas de gravação. Começando mais um programa especial Coronavírus, e por que não chamar de Covid parte 2? Esse programa a gente conta com a volta do nosso cientista Bruno Manduca, ainda tratando de questões relativas ao Covid. Teremos a participação da nossa correspondente internacional, a jornalista Larissa Placa, que vai falar um pouquinho de como está a situação na Argentina. Sem mais delongas, acho que podemos dar continuidade, não é? Devemos. Bom, então, tá começando mais um Já Tava Assim Quando Eu Cheguei, o podcast que acredita piamente que vidro blindado não passa vírus. Então, como a gente estava comentando, já está no nosso segundo programa especial Covid, a gente está com algumas alterações de quadros, não teremos os 5 minutos, já que esse programa inteiro vai ser um debate sobre tudo que está acontecendo, tudo que aconteceu nessa semana, porque, como a gente apontou no programa passado, é crise em cima de crise, problema em cima de problema, e até umas coisas que a gente realmente não achou que fosse acontecer. Vamos dizer assim, ninguém esperava que isso fosse acontecer. Quando aconteceu, ninguém ficou surpreso, realmente surpreso, mas todo mundo ficou puto. E sim, eu tô falando do pronunciamento que Jair Bolsonaro deu na TV aberta na última terça-feira. A gente tá gravando na sexta-noite, então já tem 4 dias que aconteceu esse pronunciamento e todo mundo se lembra exatamente aonde estava e o que estava fazendo quando esse pronunciamento ocorreu. Bom, O que você estava fazendo, Manduca? eu tava tomando banho, cara. Eu tava tomando banho, escutei umas coisas assim, a Mayara veio correndo, bateu na porta e falou assim, tão batendo panela. Aí eu saí pingado, me enrolei numa toalha e escutei. E o meu vizinho desesperado, não, para, vocês são tudo antipatriota, não. Ah, meu Deus. Antipatriota na janela. Vocês são antipatriotas. Vocês vão. Ele falou outras coisas, mas eu não vou reproduzir aqui por conta dos pais e mães que nos ouvem com a criança próxima, não é? Mas Realmente. dizia a respeito de relações sexuais com o Luiz Inácio Lula da Silva. Com certeza. Claro, né? Porque num momento tão grave da nossa história, com tanto desarranjo institucional, o que a gente precisa é lembrar agora nesse momento do Lula, que tá na casa dele fazendo quarentena. Eu acho muito interessante que, por mais que você tenha alguns vídeos do Lula, alguns pronunciamentos, o Lula se pronunciou sobre isso, é lógico, né? Alguém em campanha se pronuncia sobre isso, que falou que agora não é hora de salvar a economia, agora é de pensar na vida da população, mas o Lula mesmo, ele tá apagado nessa situação, que assim, ninguém tá preocupado realmente com o que o Lula tá pensando sobre isso, todo mundo tá preocupado mais em sobreviver ou em não enlouquecer dentro de casa. Agora, venhamos, o Jair Bolsonaro tem ganhado um destaque, né? Então, mas eu acho que é isso que é legal, né? Primeiro, por um lado, tem muitos líderes aí que estão captando que não é o momento de fazer joguete ou plataforma política. Alguns estão sendo bem discretos, outros estão apagados mesmo. O Ciro fez alguma live sobre como salvar a economia. Ele realmente não se deteve sobre o assunto do Covid ou sobre restrições e formas de se conter um vírus dessa monta, né? Uma pandemia. O que eu acho engraçado também no lado, que eu acho que talvez isso tenha apagado um pouco, né? Que exatamente ninguém está preparado para ter o que é um ethos de uma nação, como é que é ser um governante ou uma governanta, né?
para como lidar com esse tipo de problema. E aí eu acho que inclusive o Bolsonaro, né? Porque aqui, como é que o cara resolve fazer Primeiro você chama uma reunião com uma pessoa. Imagina que você chama uma reunião com a sua família para discutir uma coisa grave. E você sabe que a sua família tomou outra decisão que você não concorda, porque na verdade você não sabe de nada, né? Na verdade você se informa por WhatsApp. E aí um dia antes você faz uma chamada de vídeo, onde só você fala e esculacha toda a sua família. Vamos fazer assim, vamos trazer um exemplo prático. Vamos supor que a sua família está organizando o aniversário de 50 anos do seu tio, uma idade redonda. E aí você sabe que ele é muito fã de Queen, e você quer chamar o Fred Mercury para cantar. Só que você recebeu no WhatsApp, porque afinal você recebeu no WhatsApp o vídeo do Fred Mercury cantando e estava descrito no vídeo que o vídeo foi gravado em 2019. Então você sabe que o Fred Mercury vai cantar e sua família tá falando que não, que o Fred Mercury morreu, mas você viu aquele vídeo no WhatsApp. E na legenda do vídeo tava falando outubro de 2019. Então você vai acreditar nas 27 outras pessoas? Não. Não. Você vai acreditar no vídeo que você recebeu no WhatsApp. Por favor, bem mais confiável. Dentro desse espectro, por favor, conclua seu raciocínio. Não, então, acho que talvez aí a gente tenha que colocar uma coisa grave e que talvez as gripezinhas que passaram no passado não nos fizeram pensar sobre isso. Talvez seja um dos acertos de quando a gente pega e vê a discussão do povo, porque quando eles usam esse tipo de argumento que eu considero raso, né, que é a comparação esdrúxula e anticientífica entre doenças, faz todo sentido, porque a nossa realidade dentro de um parâmetro social-cultural, ninguém para realmente por causa de pequenas gripes. Ao contrário de outros países que você tem uma dinâmica, uma cultura de que já você evita esse tipo de transmissão, a gente é voltado tanto para o trabalho, a gente faz tanta propaganda do trabalho, do dinheiro, de crescer, e blá 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 mimimi, como meritocracia, que as doenças, na verdade, elas são relativizadas. Tanto é que são relativizadas que é muito fácil você ver em algumas empresas uma pessoa que é mal vista porque ela usa muito plano de saúde, porque ela faz muito exame, porque ela chega atrasada, né? Inclusive é por isso que mulheres grávidas e mulheres no geral, por causa do machismo, do misoginia, recebem menos porque elas podem engravidar e depois quando elas engravidam, dependendo do que for, ela passa o período que a lei manda não demitir e ela é demitida depois. Então esse país que odeia aí a biologia, que nega a ciência, é o mesmo país que ao receber o coronavírus dentro de uma pandemia mundial, responde tão mal. E então aí fica mais difícil quando você tem um burro, com todo respeito aos burros, né, os animais, mas é só o exemplo, quando você tem um burro à frente do governo federal, e aí quanto muitas pessoas estão dando 3 passos para frente, ele quer dar 7 para trás. Ainda bem que você trouxe essa situação, porque o que a gente tem que entender? A gente tem que entender por que isso pega. Porque você pensar que tá todo mundo trancado dentro de casa já faz 10 dias, no meu caso faz 10 dias, mas o isolamento de São Paulo oficialmente começou faz 5, né? Começou essa semana de verdade, né? Do estado, para sim. pensar que as pessoas estão há 5 dias trancadas dentro de casa por conta de uma gripe, é muito fácil alguém virar e falar assim, não é assim, vamos para fora. O que você precisa nesse momento? Você precisa da mão firme de um governante e falar assim, não, gente, é muito sério, a gente precisa ficar realmente dentro de casa. Quando você tem um imbecil que fala exatamente o contrário, aí você vai ter uma manifestação, uma generalização da imbecilidade que vai pra rua falar assim, não, nós queremos ter o direito de morrer sim. É basicamente isso. Quando você colocou essa questão de... Você começou a falar que muitos não estão preparados para assumir, né? O que é o ato de governar, para governar numa situação dessa. Eu acho que ninguém está preparado para governar numa crise de saúde desse tamanho. Então, mas tem alguém. A questão é que o Jair Bolsonaro é alguém que não está preparado para governar em situação nenhuma. Isso é verdade. Não, quando eu falei para governar, é nesse eixo aqui, né? Um eixo que essas pequenas doenças, entre aspas, como gripe, que são do dia a dia, não o coronavírus, tá, gente? A gripe no geral. A gripe no geral, exatamente. Porque aí a modulação marqueteira de falar que é uma gripezinha, exatamente para diminuir, né? E como é que é a figura de linguagem? Aquela que faz que a diminuição, o eufemismo. Então você trata no discurso pelo eufemismo para minimizar o impacto que a gente vê que em outros lugares
é gigantesco, então não tem por que a gente pensar de outra maneira. Mas eu vou devolver a fala para você, desculpa te interromper, mas eu falava do nosso eixo, porque, por exemplo, países que já passaram por isso, têm protocolos de ação, né? É a mesma coisa se houvesse um terremoto no Brasil. Como lidar? Mas para quem não leva a sério nem desastre derivado da chuva, que não é desastre, né? É um crime também causado ambiental, que a gente já discutiu sobre isso, que é o deslizamento, quem dirá levar a sério aí mortes nesse volume? Então, mas é exatamente isso. A gente já não tem uma cultura nacional que possibilita que a gente tenha um real. Você já teria alguma contrapartida, uma pseudo-manifestação em função disso. Quando você tem um imbecil dele falando esse tipo de coisa, outra coisa é que como que você vai justificar todo esse contramovimento global? Porque você está indo na contramão do mundo, é isso que o Jair Bolsonaro está fazendo. Quando você olha todo um cenário global, ele está indo ao contrário, com exceção do Trump, e a gente vai falar um pouquinho no finzinho do programa sobre essa questão do Trump, mas você vai indo na contramão do mundo inteiro e você usa uma justificativa relativista. Então, quando você vai falar, por exemplo, da Itália, não, porque a Itália tem mais velha, por isso que lá morreu mais gente. Não, realmente, e se você pegar as estatísticas de morte da Itália, você tem uma média de mais de 50% das pessoas que morreram. Bom, isso no mundo inteiro, mas na Itália foi onde morreu mais idoso. E aí você para pensar que você tem que analisar, você tem que introduzir outras variáveis nessa análise. Então, por exemplo, você teve a insuficiência de respiradores na Itália. E isso foi muito sério. Por quê? Porque foi dado preferência de respiradores para os jovens. Ou seja, foi praticamente uma eutanásia que fizeram com os cidadãos idosos. Então, realmente, você vai ter uma população maior idosa morrendo. Isso está além de simplesmente a população vulnerável. Você tem questões práticas que possibilitaram uma maior morte de velhos. Então, só nessa perspectiva pseudo-relativista, o argumento dele já vai para o espaço. E é foda, né? Porque, na verdade, eu entendo algumas pessoas, se você pensa no que a gente tá falando de um pensamento simplista, né? O que seria esse pensamento simplista? Primeiro, você diminui o potencial de letalidade. Eu fiz aqui uma conta rápida vendo o site da John Hopkins, e aí chega a 10% o número de mortos relativo aí de todo mundo que foi contaminado. E mesmo que a gente fale que é só um conjunto aí de pessoas, isso na verdade é genocídio. E a gente não tá nesse grau de que a gente tá optando aqui no país por quem deve ou não morrer. Isso é um absurdo, isso não é política pública. Isso tem outro nome. Isso é genocídio. E é bom a gente lembrar porque é o seguinte, o Roberto Justus, o velho da van, o cara do Madeiro, é bom lembrar o nome dessas pessoas, o povo do louco do Terça Livre, o Dudu Bananinha, Eduardo Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, eles estão se pautando o mesmo que pauta eles desde sempre, que é uma análise tacanha, baixa, de tudo aquilo que é um princípio científico muito mais complexo. A gente tem que lembrar da temporalidade do vírus e como isso afeta a gente. Então eles estão imaginando, e tem um monte de gente que apoia eles que está imaginando, que queria agora, para justificar o isolamento total, um caos com uns 500, 600 mortes por dia. E nessas daí de ficar pensando nessa curva idiota, achando que é assim que a coisa funciona, e desconsiderando de 2 a 14 dias o período de incubação, a Itália e outros países quiseram realmente optar por sair do isolamento, porque não estavam vendo a sua atitude rebatida nos casos. E o que é uma burrice também, né? Porque se você está se preservando para não aumentar a curva, se você tem o sucesso em diminuir essa curva, tá dando certo. Não é que tá dando errado e que então tá tudo bem e pode sair. Essa análise tacanha política que é marca aí dos Bolsonaro e dos bolsonaristas é o que provavelmente vai levar a um caos e tá potencializando aí a temporalidade de você deixar esse vírus no mínimo afetar a nossa vida em 6 meses. Aqui naquele site da John Hopkins, a gente tem já no mundo 591 mil casos, quase chegando no 592, mas o de recuperados total no planeta são só 130 mil. Mesmo que a gente tenha agora 27 mil mortes, né? Porque que nem o Roberto Justus, quem entende de estatística, para ele isso seria baixo. Se você presta atenção nesses negócios, você vê que talvez tem um monte de gente no limbo que não está totalmente recuperada. Então a gente pode estender muito esse caos. E a gente não pode esperar volumar os casos do que já está hoje, né? Eu acho isso um absurdo.
Exatamente, você pontuou umas coisas muito interessantes. Porque se você parar para pensar, na realidade, e é o que me dá mais medo dessa estratégia do Bolsonaro, essa estratégia que ele está empregando. Porque na realidade ele está fazendo uma estratégia que quer agradar o mercado financeiro, que ele acha que é para quem ele deve respeito. Ele acha que ele deve respeito para 3 pessoas, né? O mercado financeiro, as igrejas pentecostais e a ala militar. Então, os oficiais em exercício, o general, não me recordo o nome do general, mas ele gravou um vídeo dizendo que esse coronavírus é o desafio da nossa geração. Então, realmente, você tem aí um enfrentamento direto do general para esse tipo de problemática. Ou seja, ele já não está mais com o apoio do exército. O que ele tem? Ele tem a área empresarial, que são alguns empresários, outros não, porque eles estão vendo uma possibilidade de lucrar, pelo menos aumentar a mídia deles. São casos, por exemplo, da Ambev, Boticário, uma série de empresas aí que estão fazendo sérias políticas de produção de álcool em gel, não sei o que lá. E você tem pessoas do tipo Justus, Madeiro, que estão comprando a ideia dele. E você tem, sobretudo, e você tem basicamente um eleitorado evangélico muito concentrado nos discípulos do Silas Malafaia, Marco Feliciano, os pastores mais midiáticos, e não necessariamente o público evangélico como um todo. A questão é, ele está conseguindo agradar só esse tipo de gente. O resto, ele não está nem preocupado. Por quê? Porque se as políticas de achatamento da curva realmente derem certo, ele acaba se fortalecendo no discurso. Porque depois ele vai falar, tá vendo? Isso aí não era nada. No fim, eu que estava certo. E agora a gente está quebrado por conta das políticas desse e do outro governador que não escutaram o presidente. Então, veja, a gente tem 2 opções. Ou a gente morre, daí o Jair Bolsonaro vai ser prejudicado, ou a gente sobrevive e ele vai sair bem. É esse o ponto, é isso que me dá medo das coisas que ele tá falando, porque se der certo, ele pode sair com a razão. Então, mas eu não sei qual é a projeção e qual é o mundo real, né? Porque mundo real, que eu digo o mundo real dele, tá? Porque eu tava vendo hoje um professor de economia da IBMEC, que ele foi na CNN, é a mesma da Gabriela Prioli, que tá dando o assunto, né? Que tá bombando aí com aquela idiotice do debate matinal, que depois a gente pode falar isso no outro tópico. No final, cara, ele falava assim, a gente pode lidar com mortes à vista ou morte a prazo. A morte à vista, na opinião dele, eu acho maravilhoso que na linguagem econômica era morte à vista, né? Que na Uhum. verdade é mortes agora, que seria exatamente você liberar as coisas que para ele não faz mais sentido. Porque na verdade a morte à vista, mesmo que você for um canalha que toca um foda-se pra vida, significa que muita gente vai morrer agora. Mas também significa uma depressão econômica. E uma depressão econômica muito maior do que você imaginava, porque na verdade você vai precisar de muito mais recurso por uma coisa que está descontrolada. E aí tinha um outro ponto que ele falou que são as mortes a prazos, que aí é o apelo que o Jair Bolsonaro está fazendo o tempo todo, que é ao bolso. E aí, de novo, eu acho que é um argumento tacanho, porque na verdade desconsidera toda uma dinâmica mundial econômica que inclui já a depressão que já vai ter, tanto da China, quanto da Europa, quanto dos Estados Unidos, o que significa que vai rebater no Brasil. Então, se a gente pensar nisso nesse momento, a gente, na verdade, está adiando um quadro que é muito maior, que é o quadro que já vai acontecer uma recessão no Brasil, a gente querendo ou não. O que a gente pode fazer é mitigar agora esses danos, salvando vidas e fazendo que os liberais, até os liberais, veja só você, porque eu já vi até o Abílio Diniz essa semana dizendo que o Friedman ensinou que liberais em momentos como esse, que é um momento de calamidade, são todos keynesianos, né? Ou seja, necessitam aí da Da participação do intervenção Estado. estatal. Exatamente, como o Estado tem que assumir a sua responsabilidade para salvar as pessoas. Porque no final das contas, o que a gente está falando é exatamente dessa morte a prazo e que na verdade mostra que o cara é um jegue em todos os sentidos. Já temos um quadro irreversível. Olhando para o quadro mundial, já fudeu. Agora a gente tem que lidar com o que já está acontecendo. Então se segura, mantém a curva bem baixa, tenta achatar ela o máximo possível e faz o seu papel de interventor na economia. Toma para si. Eu acho que ele está muito preocupado com a eleição, e, inclusive não tem como dar certo o plano dele. Eu duvido que o Brasil vai conseguir um milagre de diminuir as mortes, assim como foi na Coreia do Sul. Eu acho que não tem como. Não tem como, porque a gente não tem nem estrutura, desde teste e a condição geográfica para realizar esse tipo de experimento.
A gente não que é consegue. A Coreia do Sul, ela tem uma população aglomerada em poucos lugares num território minimizado. A Coreia do Sul Exatamente, é desse tamanho, é menor que São Paulo. mas isso a gente tem que dar aí o parabéns pra ele pro Mandetta. E eu tô sendo bem irônico no parabéns, que realmente quando você limita o número de testes, você segura o número de De casos, né? casos. É, E isso é aí fato. depois você pode E é negar e uma coisa falar que a que não gente tá. tem que, a gente tem que falar bem sério isso, né? O que está acontecendo? Não tem teste para todo mundo. Não existe o teste para todo mundo. Então, eles estão priorizando testar as pessoas que estão em estado grave. O que não quer dizer também, isso aí já tem a ver, inclusive, com o número de mortes. Tem muita gente morrendo que está sendo acreditado para outras doenças, ou então não está sendo acreditado para ninguém. Não está sendo acreditado para nada, porque não se sabe a causa mortes. Uma porque esses testes eles estão demorando de 5 a 7 dias para chegar ao resultado. Esse é um dos grandes problemas. Você pegar pelo menos em São Paulo. E aí, é por isso que você tem pulos de morte, assim, de um dia para outro, um dia morrem 7 pessoas, no outro morrem 30 pessoas. Porque na realidade são pessoas que já morreram e agora que essas pessoas estão sendo acreditadas para as mortes do Covid, porque agora que esses resultados estão chegando. Se estima que a gente tem um número de infectados que seja 10 vezes maior que o número que a gente tem agora. Então, é o quê? Mais de 30 mil infectados. Inclusive, É. alguns especialistas eles estão querendo acreditar os danos do Covid a partir, inclusive, do número de mortes. E eu acho Seria um dado importante mais confiável do que do número de infectados. eu só queria fazer uma aspas aí, uma aspa não, um parênteses, que era para falar que esse número que você tá dando aí, essa projeção, nada mais é, tipo, não é nenhum comunista que fez, viu, gente? Foi Oxford, inclusive. É importante. Opa. É importante falar disso. A gente não tirou do WhatsApp. É importante falar disso também. São números de institutos de pesquisa, mas para algumas pessoas, institutos de pesquisa não querem dizer absolutamente nada, né? Quem é o Enfim, Instituto de Pesquisa perto do Malafaia? o fato é que depois desse pronunciamento ao vivo, o Bolsonaro ele foi escorraçado. Inclusive, você vai pegar o último podcast da revista Piauí, o Foro de Teresina, que saiu na última quinta-feira, o José Roberto de Toledo ele tem os dados da apreciação do Twitter que o Instituto Arquimedes faz para eles. E mostrou que, assim, às 2 horas seguintes do pronunciamento do Bolsonaro, o sentimento contra ele era de 93% a 7% a favor. Assim, ele foi realmente escorraçado. Então, os 30% que ele tinha de apoio, isso se esvaiu. A gente viu isso, inclusive, em amigos e colegas que passaram a criticar profundamente as medidas que ele está tomando, porque o medo do Covid, ele é real. É esse um ponto. E aí a gente volta no que a gente ia continuar falando, né? Que a gente estava falando lá atrás da festa do seu parente, do Fred Mercury, que é o isolamento político total do Bolsonaro, que ele está se perdendo cada vez mais. Então, primeiro com relação aos governadores, porque o exemplo que você estava dando, né, Henrique, Uhum. que era que teria uma reunião de governadores, do Bolsonaro com esses governadores, inclusive com um bate-boca ótimo entre ele e o Dória, e que ele chamou uma forma de conciliação com medidas para combater o Covid, e ele Não, fez uma live metendo pau nos governadores. Então, tipo, ele xingou absurdamente os governadores na internet e depois entrou para conversar com eles. Foi é muito. basicamente isso. Então, você Basicamente. propõe uma reconciliação, xinga a pessoa e depois estende a mão para ela. Mas aí eu acho que é uma estratégia que ele faz desde o começo, né? Desde a da época da eleição. É a mesma coisa do falar e voltar atrás, né? Então, ao mesmo tempo, ele fica dando sinais trocados que é para confundir. E o que ele pensa, na verdade, é aquilo que ele fez. Porque, por exemplo, quando ele fez a reunião com os governadores, eles já entraram em estado belicoso, né? O Dória, no dia anterior, tinha falado porque ele tá entrando todo dia em algumas redes de televisão para fazer informes, porque ele não é burro e ele tá aproveitando toda a mídia que ele puder. Tanto que, ao contrário das enchentes, ele tá em São Paulo todo dia, o que é um milagre, né? Não tá em Londres, não tá em Não tá em Dubai. Dubai. E aí o que acontece? Ele já tinha falado que ele não ia comentar nada sobre decisões do Bolsonaro, porque ele ia ter uma reunião com o Bolsonaro. E isso deveria ser perguntado ao Bolsonaro depois. Tanto que depois ele chamou atenção por o fato de que a imprensa tinha sido proibida de participar da reunião entre o Bolsonaro e os governadores, né? E aí foi foda.
Porque aí ele, Dória, e depois o Bolsonaro, depois a gente viu o vídeo do lado do Bolsonaro, resolveram ter um embate no meio no meio da reunião, mas claro que a gente tem que parabenizar aí, a esperteza do Dória, porque o Dória fez um discurso republicano, enquanto o Bolsonaro foi, enfim, em suma, o Bolsonaro fazendo bolsonarice, né? Então Uhum. resolveu atacar, falar de questões ideológicas. Você vê que agora o Dória tem ideologia, né? A gente sempre duvidava disso, mas agora o Bolsonaro atestou. E aí você vê a cara do Mourão enquanto ele ataca, é maravilhosa, né? E aí, basicamente, você tem aí esse processo de afastamento em que, na verdade, você nunca pôde confiar no Jair Bolsonaro, né? Porque no dia seguinte, aí, antes da reunião dos governadores também, voltar um pouquinho, ele foi ali na frente do Palácio do Planalto, dar entrevista falando que os caras iam ter graves problemas por causa de convulsões sociais e não sei o quê, e que não ia adiantar pedir GLO, que é garantia de lei e ordem, porque ele não ia ter exército para mandar. Basicamente, ele tá jogando com medo o tempo todo, jogando com medo e jogando com acusação. Que aí, quando ele vai para a reunião, o que ele sabe falar é isso, o que ele sabe é bater boca, como se ele tivesse em época de eleição, né? E não é nem debate, né? É só um negócio, porque se fosse debate, talvez ele tivesse escondido. Talvez seja uma estratégia aí para isolar de verdade o Bolsonaro. Na verdade, seria bom que fossem debates, porque era o único jeito dele não falar as coisas que ele fala, né? Ah, exatamente, mas ele prefere live, né? E é interessante essa estratégia dele de falar e desmentir, depois prometer e voltar atrás, porque isso vai causando um total sentimento de insegurança na gente. A gente não sabe o que esperar, a gente não sabe para onde ir, a gente não sabe em que confiar. Ele tentou fazer isso com a estratégia dos panelaços, né? Então ele pediu um panelaço a favor dele logo depois do panelaço contra. Por quê? Porque daí quando tem panelaço, você não sabe exatamente por que que é, se é a favor, se é contra. Para deixar claro, os panelaços são contra e hoje a gente já tá no que é, começou no dia Ah, 18, né? eu parei de contar lá na Globo News. A Globo News parou no nono, sei lá. Hoje E já aí é o pode ser. décimo primeiro panelaço de seguido contra ele. Então tá tendo panelaço todo dia contra o Bolsonaro. O que fortalece, o que prejudica hoje o processo de impeachment dele é o fato de não ter quórum. O Congresso está meio mitigado e não pode ter passeata nas ruas. Por que que não pode ter passeata? Porque as pessoas estão em isolamento. Então, nesse sentido, o corona foi muito bom para ele. Porque as pessoas que estão contra ele estão isoladas, fazem questão de fazer a quarentena. E eu acho que quando ele aproveita esse momento, eu acho que ele já demonstra aí a minha opinião, tá, gente? Não é nem do podcast, não é editorial nem nada. Mas eu acho já que ele já tá sentindo que ele já tá na corda bamba. Essa crise tá sendo ótima nesse sentido para demonstrar todo o poder de desorganização que esse homem é capaz. Porque ele e os filhos dele montaram um gabinete e estão mais interessados em fazer manipulações políticas de vídeo, acusações, falar que os governadores agora estão pedindo. Veja só você, Manduca. Estão pedindo e querendo passar a conta do isolamento para o governo federal. Ou seja, para eles é um absurdo o governo estadual ou os governos estaduais pedir que o governo federal cumpra a sua função. Não, Porra, velho, isso é e inédito. eu tenho acompanhado, porque para as redes bolsonaristas isso tem dado certo. Recomendo, acho que eu já recomendei aqui, não sei, mas um perfil do Facebook, um grupo do Facebook que chama Reaças Pistolas com coisas que eles mesmos inventam. Inclusive, se vocês entrarem lá, fala que foi eu já estava assim quando eu cheguei, que indicou para vocês. Que é um grupo que ele é muito legal, ele é muito engraçado, mas ele me dá muito medo. Porque você vê o que tá rolando nessas redes. Por mais absurdo que seja, você vê o que tá rolando. E dá medo das coisas que as pessoas estão acreditando. Mas hoje, o que que eu percebo? Você tem um ataque, assim, veemente ao Dória. E isso é tudo eleitoral. Isso é basicamente eleitoral, porque as pessoas hoje estão endeusando o Dória em função desses posicionamentos que ele tem tomado, mas você pega a MP lá, que autorizava 4 meses de trabalho sem salário ou então a demissão pro do funcionário, e o Dória tinha elogiado esses aspectos. Ah, sim, porque o Então, cumprimento dele, o papel dele ainda também é vinculado com o setor financeiro. sim. Então, assim, você tem que tomar cuidado também.
a gente sempre fala, né? Você tem que tomar cuidado com os deuses que você elege. Eu vi um tweet que eu não vou dar crédito porque eu não lembro quem que pôs. Eu não lembro o perfil que postou isso, mas enfim. Ele fala que assim, nossa, o Dória ganhou uns 20 pontos comigo nessa crise. Agora ele já tem menos 6.037. Perfeito, eu também vi esse, achei de rir. É exatamente isso, assim, a gente tem que aplaudir o Dória? Tem que aplaudir o Dória. Por coisas específicas, né, gente? Não vamos achar que o Dória tá salvando o mundo. Posso aproveitar esse assunto? Porque hoje eu estava conversando com meu pai e ele Hum, fez uma análise brilhante, queria saber aí sua opinião. opa, A gente estava comentando que uma das estratégias importantes do coronavírus era que realmente aquela brincadeira toda de 120 pegarão coronavírus ao seu lado, 380 mil também pegarão e ficarão em estado grave, mas você não ficará. E comentando como isso pode fazer parte, e ele que falou, né, de uma estratégia de grandes ditadores, né, que é realmente se alçado ao perfil de Deus. Porque estava comentando como o Trump e o Bolsonaro tentam construir a ideia de não estarem infectados como uma forma de sempre elevar-se a uma altura de, tipo, o coronavírus não me pega, né, e tentar com é, isso transmitir um recado de, de intocáveis, né? E eu queria te ouvir um pouco sobre isso, aproveitando aí que você já tá falando do Deus que você elege. eu achei até interessante esse pensamento, porque isso justifica a partir da veiculação de notícias das pessoas próximas a eles infectados, né? É, A gente acha, nossa, olha só, o segurança dele tá em estado grave, e agora, o que que ele vai falar? Mas ele, que é velho, se coloca como um histórico de atleta e coisas do tipo, ele se isola disso, né? E ele vai construindo realmente esse posicionamento de semideus dele. Ou e é sobrevivente, de mito, né? é um mito. Quando ele tá, né, gente? Convenhamos. Saiu uma É, reportagem da Folha falando que o hospital divulga todo dia os nomes dos testes que eles fizeram, todos os testes que eles fizeram, e 2 nomes saíram censurados no hospital que o Bolsonaro fez o teste. Então, tá. gente, Pois procura é. aí no Google, porque também um jornalista, não vou lembrar qual, tá, gente? Porque é muito fluxo de informação. Acho que vocês já sabem melhor disso. Acho que na verdade teria uma tese, lembra, gente, tese. Então pode ser que não seja comprovado ou seja comprovado que o Bolsonaro e a Michelle foram orientados pelo setor de inteligência a usar codinomes para realmente realizar esses testes. Então aí seria mais uma forma de confundir. E aí a gente lembra, aproveitar esse assunto, que é a aquisição de semideus, que é o relaxamento aí da Lei de Acesso à Informação, né? Que foi Sim, baixado com um decreto, que é tudo que a gente precisa nesse momento, é de menos informação. mas o Supremo já É, de- derrubou. decretou ilegal logo em seguida que ele tentou fazer isso. Mas é importante lembrar que ele tentou fazer isso. O argumento foi barato, né? O argumento foi que os funcionários, é bom que você fala que é uma gripezinha, mas aí você fala que os funcionários não podem atender a lei de acesso à informação porque o fluxo de pedido é muito grande. Mas, bom, do que a gente está falando isso? A questão toda desse debate que o Bolsonaro está trazendo, e tá nesse embate aí, Bolsonaro Dória, Bolsonaro Witzel, que a gente falou no programa passado, que já um debate eleitoral, uma antecipação da campanha de 22, mas é o quê? É a politização da saúde pública. A gente teve um Drops, inclusive você que acompanha nosso perfil no Instagram, se você que ainda não acompanha, dá uma olhada lá. A gente posta Drops de notícias diários sobre as coisas que estão acontecendo. Mas enfim, a gente colocou no último Drops exatamente isso, a questão da politização da saúde, que é a questão do remédio, do hidroxicloroquina, que está sendo aí super valorizado pelo presidente e pelo Trump como a chance de se curar. A gente, bom, eu não vou adiantar porque a gente meio que tratou devagar disso lá, segue lá a gente nas redes e dá uma conferida, mas é o tema da coluna do Bruno sobre a importância da pesquisa científica para validar realmente um medicamento. Eu acho que a gente, antes de passar para o resto, podia entrar com ele, né? Sim, com certeza. Então vamos lá, pode falar, Bruno. A vida, o universo e tudo mais. Oi pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem.
Eu sei que o assunto do momento é o coronavírus, né? E qualquer outro assunto que eu fosse tratar aqui ficaria meio fora de contexto, não é exatamente o que a gente quer ouvir, né? Mas ao mesmo tempo eu não tenho experiência e know-how para falar sobre isso. Muitas das coisas que eu falo aqui eu não tenho experiência e know-how, mas eu costumo trazer coisas que a grande mídia não traz. Mas não é o caso agora do coronavírus, né? Não se fala em outra coisa na grande mídia. Então eu não vou tentar dar informações extras sobre esse assunto porque eu não saberia. Eu tenho certeza que vocês são bem mais informados do que eu e acho que eu aprenderia muito mais com vocês. Mas eu aconselho a escutarem e lerem, né, também o Átila Yamarino. Ele está onipresente agora, ele está em todos os lugares, mas nas redes sociais ele é o Átila e ele está fazendo um podcast semanal com o Xadrez Verbal, está saindo no feed do Xadrez Verbal, que é muito interessante de se escutar. Bom, mas o que eu vou falar é alguma coisa também relacionada, mas que talvez nem todo mundo saiba, que é como um novo medicamento é autorizado para ser utilizado como tratamento de doenças aqui no Brasil. E qual é a importância disso? Porque, bom, se vocês viram o pronunciamento do presidente da República, além de usar o tempo dele para dar indireta ao Drauzio Varela e à Globo num pronunciamento oficial, ele ainda falou sobre a cloroquina, que é um medicamento utilizado aqui no Brasil já, que foi utilizado no tratamento de pessoas com Covid-19 e que teve um resultado positivo. Qual é o problema? É que agora as pessoas correram para as farmácias comprar esse medicamento. E isso é de uma irresponsabilidade do chefe de Estado fazer uma coisa dessas gigantesca. A eficácia desse medicamento no tratamento da Covid-19 não foi comprovada. Tomara que ela seja, sim, eficiente, mas ele é um remédio que não evita de pegar a doença. Ele é um remédio que, se der certo, ele deve ser utilizado para as pessoas que já estão em tratamento, que já estão em situações avançadas da doença. Porque ele é um remédio que é utilizado contra a malária e contra algumas doenças autoimunes, como lúpus e artrite reumatoide. Ele é um remédio com vários efeitos colaterais. Ele é um remédio que muitas pessoas não podem tomar se você tem problema de pele, tipo psoríase. Você não pode tomar se você tem problema de fígado, se você tem problemas neurológicos. Você não pode tomar. Ele é um remédio que tem muito medicamento que você não pode tomar junto, então você tem que saber quais medicamentos você está tomando, se você está tomando alguma coisa, porque pode ser muito perigoso tomar cloroquina com algum outro medicamento. Mas quando o presidente vai em rede nacional e fala isso, é claro que todo mundo corre para a farmácia comprar e ninguém pensa que as pessoas que realmente precisam, quem tem lúpus, quem tem doença autoimune, vai ficar sem, que é o que está acontecendo agora, pelo menos aqui em São Paulo. E o maior perigo é que as pessoas tomem sem saber os riscos, sem saber se podem, e daí acaba prejudicando muito mais a sua saúde do que ajudando. Muita gente vai tomar achando que previne a doença, não previne, e muita gente vai tomar, sei lá, porque sentiu alguma dor de garganta, algum início de gripe, e tudo isso é muito perigoso. A administração da cloroquina nos pacientes com Covid-19 foi realizada através de um tipo de tratamento chamado tratamento compassivo, que é o tratamento dado a doentes que já estão em fase terminal, que não tem mais o que fazer por eles. Então você pode aplicar tratamentos que não são reconhecidos, que ainda não são aprovados,
porque aquele paciente iria a óbito de qualquer jeito. O problema desse tipo de tratamento é que você não tem o controle, então não dá para saber com certeza se o que fez aquele paciente melhorar foi realmente a cloroquina ou foi alguma outra coisa que foi dada para aquele paciente. Mas de qualquer forma, é excelente que se for realmente comprovado, porque a cloroquina já é um medicamento aprovado pela Anvisa e que ela pode, se der certo, vai ser ótimo que ela salve as vidas dos pacientes com Covid-19. O que a gente não pode é deixar todo mundo comprando e usando indiscriminadamente em casa. Outra coisa que eu queria falar, mas como título de curiosidade, é quais são as fases que o medicamento tem que passar para ser aprovado. Primeiro, existe a pesquisa pré-clínica, que é onde o medicamento vai ser testado em animais para saber se ele não vai causar nenhum problema quando ele for utilizado em humanos. Aí você tem a pesquisa clínica, que ela é dividida em 4 fases. A primeira fase, o medicamento é administrado em humanos saudáveis, pessoas que não têm a doença a qual o medicamento vai tratar. Essa fase ela é importante para verificar se o remédio não tem efeitos colaterais, né? Os efeitos colaterais do remédio, muito difícil um remédio não ter efeito colateral, mas verificar os efeitos colaterais, a gravidade desses efeitos, também verificar se ele causa algum efeito com outras drogas, por exemplo, álcool, né? Para responder aquela famosa pergunta, mas tomando isso aqui eu posso beber? E essa fase, ela geralmente tem algumas dezenas ou até 100 indivíduos. Depois ela vai para a fase 2. Nessa fase você testa em doentes que têm a doença por qual o remédio combate. E nessa fase são testados entre 100 a 300 indivíduos. E nessa fase vai ser testada a eficácia real desse medicamento, vai ser testado dosagens, vai ser testado também mais a fundo a segurança desse medicamento. Aí vem a fase 3. Na fase 3 são testados milhares de pessoas em vários pontos, geralmente entre 5 e 10 mil pessoas. Nessa fase você vai ter o paciente sendo tratado com o seu medicamento e um outro grupo de controle sendo tratado ou com um placebo, que é um medicamento sem nenhum efeito, né? Por exemplo, uma pílula de farinha, se for um comprimido. Ou se você quiser testar o seu medicamento versus um outro medicamento que já existe para ver se ele é mais eficiente, também você pode ter esse tipo de teste. Um grupo de controle toma o tratamento antigo e um grupo vai testar o seu. Nessa fase, você vai ter todas as respostas que você quer do seu remédio e se ele for realmente eficiente, ele vai ser aprovado para uso. E daí vem a fase 4, que é conhecida como farmacovigilância, onde o seu remédio já está disponível no mercado, mas existe uma vigilância para saber o que seu remédio está realmente fazendo com a população em geral. Aí você vai conseguir mais dados sobre diferentes interações. Como a cloroquina já é um remédio aprovado, ela já passou por todos esses testes, o que só precisa é provar que ela é eficaz no tratamento especificamente da Covid-19. Então é muito mais simples que, se ela realmente for efetiva, utilizar ela no tratamento. É muito mais simples do que trazer um remédio do zero. Mas, de novo, ela não impede a doença. Isso seria uma vacina. E a vacina tem que vir do zero e essa vai demorar. A cloroquina, ela tem vários efeitos, ela faz mal e ela só pode ser utilizada pelos profissionais da saúde autorizados.
Então não saiam comprando todo o remédio que o pessoal que sofre de doença autoimune vai precisar dele, beleza? Então até mais, gente. Ouçam os especialistas, ignorem o presidente e fiquem em casa. Abração. Don't you now find the bird? Well, everybody knows that the bird is a well, a well, a bird, 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 bird. Maravilha, valeu, Bruno. Bom, acho que tá aí a importância, né, gente? Não vamos acreditar que tem remédio milagroso, como a gente pontuou lá atrás. A gente quer que um remédio dê certo, não entenda mal. Eu acho que também é um perigo que a gente tem, é um perigo que a gente corre, né? De virar e falar assim, não, isso aí não funciona, isso aí é besteira. Não, a gente quer que um remédio dê certo. O que a gente não pode é permitir que isso seja a salvação, e o fato de Bolsonaro, e só o Bolsonaro e o Trump estão usando isso no mundo inteiro, só eles estão usando isso, quer dizer que eles são salvadores da pátria, né? Eles estão tentando, como a gente falou no último bloco, eles estão tentando se promover como deuses que têm os poderes nas mãos e tudo mais. Isso aí é a mesma coisa do Nióbio e do. Ele mesmo, quando ele foi fazer esses dias aí, tá, gente? Eu não vou lembrar exatamente o dia. Eu acho que foi ontem, se eu não me engano, à tarde, na saída do palácio. Ele quis. Ele até mostrou a caixinha, não sei se você viu, Manduca. Ele mostrou Não as vi. caixinhas lá, sabe? Ele pediu por ordenança dele, ele tá carregando isso. E o perigoso também não é só que a gente não quer que o remédio funcione, é que ele pode não funcionar. Então é É a isso. mesma coisa do fosfoletamina, aquele que era o tratamento de câncer, que tava todo mundo falando que funcionava, que era milagroso, coisa e tal. Só que fatalmente, em algum momento pode dar merda e a gente não sabe para quantas pessoas pode ou não mitigar, por exemplo. E, por exemplo, beleza, se tem um estudo científico, funciona para XYZ. Né? O que significa, funciona para sintoma, mas não faz uma remissão total da doença. Então é um perigo você ficar vendendo falsa esperança, e é por isso que a gente tem ciência, né? E não a opinião do Jair Bolsonaro, nem do Trump, que na verdade me parece aí tentando dar uma luz no fim do túnel, mas tem como fazer isso sem precisar vender falsa esperança. Precisamente. E aí, por falar nesse negócio de curas milagrosas, né? A gente teve recentemente ainda mitigando um estado de calamidade pública, que é importante, o Brasil está num estado de calamidade pública. Se a gente quiser que a economia, se ele está pedindo tanto para a economia voltar ao normal, para que a rotina volte ao normal, então tem que tirar esse estado de calamidade pública, né? Ele tem que parar de ter total controle sobre as verbas da União. Mas Exatamente. isso não foi feito. Isso até agora não foi feito. Posso falar um negócio aqui rapidinho? Por Rapidinho, eu favor. tava vendo aí uma reunião, não sei se as pessoas estão acompanhando, talvez seria interessante também vocês buscarem coisa de banco, coisa de corretora de investimento, essas fitas aí, que o povo fica fazendo e é quase como se fosse netnografia, né? Uma etnografia online do que pensa a elite financeira nesse momento. Então, eu acho que numa dessas eu acabei trombando aí com o que o povo quer para o futuro do país, a gente sabe que eles têm uma certa força, e aí houve uma relativização que eu acho importante. Nem todos os setores estão saindo prejudicados. Muitos dos setores estão aproveitando para ganhar dinheiro nesse momento. Muitos deles estão ganhando e lucrando demais. Por exemplo, o mercado de logística e de farmácia está crescendo gigantescamente. Eles não estão reclamando. Tem alguns outros pontos realmente que estão aí capengando. Vai ter a pequena e média empresa e coisa e tal. Mas tem um monte de gente se reinventando e ganhando muito dinheiro. Inclusive os bancos, né? Que é uma das críticas, é que todos eles falaram que iam ajudar, mas o que eles fizeram? Eles aumentaram os juros e controlar e segurar o dinheiro para quem pediu exatamente aí um adiantamento para poder acertar as contas e fazer a economia girar. Que aí você vê, né, que na realidade o único pacote anunciado de ajuda ao povo não foi ao pequeno empresário, porque você teve aquela coisa de R$ 200 para o trabalhador autônomo, que não são necessariamente os R$ 200, porque o valor não foi fechado, a proposta ainda não foi redigida, pelo menos não foi enviada, nenhum órgão competente para ela ser para ela ser realizada ou não, o próprio TCU não tem condição de aprovar ou não essas contas. O fato é, a única forma de apoio governamental foi injetar dinheiro em banco. Então, e é bizarro, né? Porque quem fez agora tramitou e passou pelo primeiro, que era aquele
que eles estão chamando de Corona Voucher, que era R$ 600. Mas também foi a contragosto do nosso amigo Paulo Do- Guedes e do Bolsonaro. Inclusive aí, essa ajuda específica levou eles a surtar. E mesmo que hoje eles fizeram um pronunciamento sobre como eles vão ajudar o pequena e a média empresa, é surreal, cara, porque parece que eles estão fazendo um favor. E o mais bizarro disso é que eles vão dar aí, vão fazer na verdade, um empréstimo e vão cobrar juros que eles acham que é só juros de custo, né? De custo de operação, e depois vão dar 36 meses para o cara voltar e pagar. Então, nessas condições, o governo força também uma debandada do isolamento. Eu acho que é proposital também, mas enfim, nem isso eles fazem direito, né? Porque o É, máximo mesmo, o trilhão, vai para banco, como você falou, que foi a primeira medida do Paulo Guedes, né? Que ele mesmo outra coisa que foi foi feita, anunciar. outra coisa que foi feita com relação ao despendimento de dinheiro foi o lançamento da campanha Hoje o Brasil Não Pode Parar, que é uma campanha contrária à quarentena, que foram gastos 4,8 Caralho! milhões de reais em publicidade. Vejamos que essas condições são permitidas de gastar. Bom, a gente teve também uma declaração recente aí, que é até que a gente mencionou anteriormente, é sobre o que é considerado serviço básico, serviço de necessidade que tem que ficar aberto durante a quarentena. A primeira foi as casas lotéricas, e aí eu não vou nem discutir se é ou não, porque existe, além da questão dos jogos propriamente ditos, mas você tem a questão de pagar contas e uma série de operações financeiras que as pessoas simplesmente não estão acostumadas e não sabem usar caixa eletrônico, muito menos o aplicativo do celular. Então a caixa lotérica realmente talvez seja uma opção aí. O ideal seria que essas contas fossem adiantadas, mas aí precisaria de um apoio do setor financeiro que não seja injetar trilhões neles. Eu acho Mas complicado, né? Porque a lotérica é o que concentra idosos, né? isso é muito complicado. É esse o ponto, né, das casas lotéricas, é onde se concentra idosos. As pessoas que não conseguem usar caixa eletrônico, muito menos aplicativo de celular, são idosos. E é para onde eles vão. Então, assim, é o cuidado que você tem que tomar. A outra medida também é um antro de idosos, mas lógico que não só, que é as igrejas. Elas também agora entram nesse hall, ou seja, é permitido o culto. Vamos recapitular que hoje o Papa Francisco recomendou não se realizem missas e que os fiéis não vão à missa, que tá tudo bem rezar dentro de casa. O representante de Deus na Terra disse para ficar em casa. Os muçulmanos, eles fecharam a Meca, então toda aquela peregrinação que uma pessoa, um muçulmano tem que fazer pelo menos uma vez na vida na Meca, está proibido nessa época, enquanto tiver a crise de coronavírus, para se ter noção o quão sério é isso que a gente está falando. Então, um crucifixo em Roma, eu não me lembro o nome, eu não lembro exatamente onde ele está, mas ele foi movido para dentro das dependências papais, algo que só tinha acontecido durante a peste negra. Então, foi só para a gente ter uma noção de como estão se comportando as religiões no contexto mundial em função do coronavírus. Aqui o Silas Malafaia se recusa a fechar o templo dele, fala: quero ver quem que vai me impedir de fechar meu templo. E o Bolsonaro fala que, ok, as igrejas podem funcionar. Sem esquecer que eles atribuem a 70%, 73%, é uma conta assim que eles atribuem ao espelhamento do vírus na Coreia do Sul, a Igreja de Jesus Shin Cheonji, que foi uma pessoa, foi um pastor que se recusou a fechar as igrejas durante o período de coronavírus e foram os grandes epicentros de espalhamento. Tem ela e recentemente eu vi uma notícia que uma outra igreja está sendo atribuída a isso também. Ou seja, mesmo com todos esses casos e todo esse contexto que está acontecendo, se mantém ainda as perspectivas contrárias ao que a gente está se falando. Então, o cenário que se apresenta ao Brasil, ele é catastrófico, porque ainda que 80% das pessoas façam a quarentena, os 20% que apoiam o Jair Bolsonaro, eles vão trazer esse vírus para dentro de casa, eles vão trazer esse vírus para dentro do seu apartamento, eles vão contaminar o que vai contaminar você, porque sim, é o seu primo, sim, é o seu tio, é o seu pai.
Eu acho que aí a gente tem que entrar numa problemática que é da sua área, na real, né, da sociologia da religião. Porque a gente tem um problema aí que eles estão tentando antagonizar. E aí a gente entrou num outro. Você já tinha comentado que é a base de apoio dele, mas é aquela ideia de religião não pode parar, né? Que é nesse momento de caos que as pessoas têm que recorrer a um templo para exatamente achar Deus. E aí talvez seja uma coisa de entender como a teologia aí não está preparada nos tempos modernos para impedir uma rede de contaminação. Que me parece meio antagônico você ir buscar Deus e voltar com coronavírus, ou ir buscar Deus e contaminar a velhinha que está que está orando junto com você do lado, né? Eu esqueci agora exatamente o termo que eles usam, né? Tá louvando. Então, você vai matar a velhinha que tá louvando. Eu sei que a velhinha provavelmente acredita na mesma coisa que você. Mas aí eu queria dizer que talvez o fator essencial, para além do discurso, seja exatamente a arrecadação, né? Talvez o Silas Malafaia sinta falta da arrecadação. Porque talvez ele não seja que nem o R.R. Soares, que tenha cara de pau de pedir dinheiro e transferência no meio do coronavírus, ou a cara de pau de pastor de Edir Macedo de vender álcool ungido a 500 conto, né? Além da própria arrecadação, tem a questão de se tratar como um enviado direto de Deus. Então, todo o construto do pastor, ele pode ser ex-drogado, ele pode ser ex-fumante, hoje ele é perfeito e nada atinge ele. E ele Então é é. importante Silas estar atuando contra a corona, porque ele vai falar que ninguém da igreja dele é atingido. Se ele promete que a pessoa, se aquele meme que circula, só tinha uma célula no corpo e volta a viver, se ele promete que ele Uhum. ressuscita gente que se, por que que ele vai se preocupar? Ele não pode demonstrar que ele está preocupado com uma gripe. E Entendi. aí Mas aí entra você acha que é o também mesmo aquelas movimento do construções que estão Bolsonaro? fazendo. Não, não é necessariamente o mesmo movimento do Bolsonaro, é até parecido. Porque, na realidade, o Bolsonaro é a tentativa de construir um ethos. O Silas, ele diz que ele já construiu. Ah, entendi. Porque ele não está associado a super-homens que eles vão governar o país, ele está associado a um representante de Deus. E Entendi. que, pelo fato de Deus estar presente na igreja dele, nenhum fiel dele vai ser atormentado. Então, se a fé dele é tão grande, por quê? Ah, Por que que bizarro. fechar? Eu acho que essa. Mas a gente teve outro aí, o Buddy do Bolsonaro, Donald I Love You Trump. As coisas parecem que mudaram um pouco na Ilha do Norte, né? Ah, mudaram bastante, né? Agora é o epicentro da pandemia no mundo, né? Porque ninguém avisou. A OMS não tá avisando isso desde janeiro. Não, não tá. Então, explodiu o número de casos nos Estados Unidos do dia para hoje. No dia para noite, o Trump atribuiu isso porque agora estão testando mais gente. Que seja, não é que as políticas não estão dando certo, é que estão testando mais gente, então a gente está descobrindo, mas quer que seja o que quer que ele queira falar, mas isso já comprova a ineficácia das atitudes que ele tem falado. Nós postamos a nossa rede social no Twitter recentemente falando que ele já não via mais motivos para quarentena. É que é bem E bizarro, né? Porque Nova York e a Califórnia estavam já em estado de calamidade. Mais da metade das mortes, assim como em São Paulo, é de Nova York. mas enfim, tem uma Fala colega mal. nossa lá, me mostrou, ela tirou fotos, saiu de casa, tirou fotos da rua absolutamente vazia. Então, tá numa situação bem complexa lá, sim, apesar das notícias que chegam lá irem no sentido contrário. O que vamos acompanhar aí os próximos dias, porque muito provavelmente terão alterações das políticas do Trump e, como tal, como ele mexe lá, o Bolsonaro mexe aqui também. E eu Uma queria outra lembrar que lá tem uma gravidade, né? Só complementar aí rapidinho, que é exatamente o coisa, sistema de saúde lá não ser público, né? O que talvez gere mais mortes, porque algumas pessoas talvez não vão ter acesso aí a ter respirador, isso quando a gente está pensando antes da saturação do sistema de saúde deles, né? inclusive, deixa eu aproveitar, deixa eu falar, a gente teve uma correção com relação aos valores que eu apresentei no último podcast, parece que são valores já ultrapassados, já que agora o próprio CDC, né, controle de doença, Isso, controle de é, doença.
Já que agora o próprio CDC está realizando gratuitamente esses testes. Não um tratamento no medicamento, então o respirador, se você for internado, coisa do tipo, você ainda paga, mas o CDC está realizando gratuitamente esses testes. O que também já justifica o número de casos, já que a gente cantou essa bola lá atrás. Agora as pessoas estão testando realmente. E dizer isso que, na verdade, o número de teste não é desculpa, né? Eu acho que é um dos Não, argumentos aí que provavelmente o Bolsonaro vai usar, mas na verdade a Coreia do Sul, que é considerado os exemplos, e o Japão também, ela faz o teste em todas as pessoas. E ela tem um sistema aí, eu já falei no último podcast, que é mapear exatamente quem são os centros espalhadores, quem tá mandando, quem teve contato com quem, exatamente para conseguir fazer uma política pública mais completa. Então, o maior número de pessoas só significa que a gente perdeu tempo e que a gente tem que correr atrás de mais gente ainda. o próprio número de testes já era para estar aqui, né? Já era para ter sido providenciados esses testes quando começou a Exatamente. epidemia lá na China. Mas estava conversando com a Larissa, ela é estudante de jornalismo, e ela está fazendo faculdade sanduíche, né? Está fazendo um semestre em Córdoba. E eu perguntei para ela sobre a situação da Argentina. E aí a gente estava conversando, ela topou fazer uma participaçãozinha aqui com ela. Então é ela que a gente vai chamar agora para a gente entender um pouco como tá lá, quais são as políticas que o Fernandes está tomando e o quão que essa nossa situação aqui no Brasil repercute, sobretudo na América Latina, América do Sul, América Latina como um todo, mas repercute para fora. Vamos entrar com a entrevista? Bora, vamos chamar a Larissa. Beleza, vamos lá. Conselho Tutelar. Who can say where the road goes, where the day flows? Only time. And who can say? Bom, gente, estamos aqui com Larissa Placa, a quem eu tive o prazer de ser entrevistado alguns meses atrás. E Larissa, parece que o jogo virou, não é? Virou, com certeza. Muito prazer, oi, gente. Tô morando aqui na Argentina. E você quer dar das suas credenciais, se apresentar para o povo? Meu nome é Larissa Placa, eu estudo jornalismo e hoje eu tô morando aqui na Argentina para fazer o intercâmbio, mas só morando mesmo, porque a quarentena chegou rápido pra gente. Só em casa, né? Só em casa. Eu acho que nessa quarentena a primeira coisa que a gente tem que te perguntar é: e aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Como é que estão as coisas? É um pouco complicado ficar presa dentro de casa, né? Acho que tá todo mundo passando por isso, mas eu não tô com a minha família, eu não tô na minha cama, eu tô em um lugar bem diferente, mas eu vivo com outras pessoas que estão passando pela mesma situação e isso com certeza ajuda bastante já. Pelo menos foi com um clima meio de festa, né? Fica. E todo mundo muito preocupado porque de todos que estão aqui, a situação no nosso país de origem está 5 vezes pior do que o que a gente está vivendo aqui. Então, a gente sabe que a gente está numa situação boa, relativamente boa, se compararmos, mas a gente fica triste por quem a gente deixou, né? A gente fica pelo menos preocupado, né? Sim, com certeza. E vendo os casos aumentarem cada dia, assim, é bem complicado. E você tá acompanhando? Como é que estão as políticas do Fernandes aí? Olha, eu tô achando que ele tá se saindo super bem. Eu leio bastante as notícias online, aqui a gente não tem televisão. Mas ele tomou medidas muito, muito rápidas. Eu até, quando ele fechou as fronteiras, já tem pouco mais, umas 3 semanas, foi muito rápido, foi um posicionamento muito rápido. E a gente estava até viajando para conhecer a Cordilheira dos Andes aqui. E aí a gente leu, voltando para cá, antes de entrar no ônibus, a gente leu. E eu até falei, ai, que exagerado, tipo, porque aí parece que em 3 dias o negócio explodiu. Então, ele tomou medidas muito rápidas. Eu tiro meu chapéu para ele, porque o governo está se saindo bem. Eles estão sendo bem humanos e tomando todas as medidas possíveis, assim. E aí, você acha que o pessoal tá
respeitando a quarentena? Você está vendo algum movimento contra? Não, aqui não escutei nenhum movimento contra, né? Eu vi que bastante aí no Brasil está sendo mobilizado, mas aqui não. Todo mundo respeita, tem aquele momento, aquele minuto de aplauso durante a noite. É, Tem bastante, como eu comentei com você um pouco antes, tem bastante táxi e ônibus ainda na rua. E acho que por conta dos serviços de delivery, né, que aumentaram exponencialmente, eu mesma peço alguma coisa quase todo dia. É complicado. Até mercado a gente faz por delivery. É mais seguro mesmo. Sim. E o que seria esse minuto de aplauso que eu tô curioso? Ah, eu achei que estava rolando aí também. Por isso que eu não expliquei. Da janela, todo mundo aplaude. Isso começou na Itália mesmo, para agradecer os profissionais da área da saúde. Aí Estavam tendo todo dia. todo dia, 9 horas, sem falta. Olha, Aí até no início a gente só escutava, né? Aí ontem, pela primeira vez, a espanhola que mora aqui comigo, ela abriu a janela e também começou a bater palma e ela falou: a gente tem que entrar nesse movimento. olha só que bacana. Aqui a gente tem escutado muita panela mesmo. Todo dia tem panela. E você estava comentando com a gente a respeito do norte do Brasil para a América Latina, né? Que foi uma coisa que te espantou. Sim, aqui, como a gente já tinha conversado na minha entrevista, né, o povo argentino é muito mobilizado, muito interessado em política e sempre tem um posicionamento. Todo mundo aqui tem um posicionamento baseado em fatos, eles sabem muito sobre a história e o Brasil, por conta de ser um dos maiores da América do Sul, junto com a Argentina, tem uma relação boa, os dois países são fortes, a gente tem um impacto muito grande aqui na Argentina. Todo mundo sabe o nome do nosso presidente, tem gente até que sabe o nome do Dória, pergunta muito, pergunta em quem você votou e o que você acha, que você escutou o que ele falou. Todos os jornais que eu abro tem um monte de notícia do Brasil o dia inteiro. E o Brasil se posiciona assim, e o Brasil falou isso, o presidente falou isso, muitas análises, então é muito importante. Até eu ontem fui na padaria e comentei que estudava jornalismo e a moça do caixa perguntou para mim, e o que você acha do Bolsonaro? É chocante, tipo, a moça do caixa da padaria tem essa noção. Uhum. E o que você respondeu? Assim, por curiosidade. Eu respondi que hoje a gente deixou de ser um exemplo, né? Na verdade, eu tenho até vergonha desse interesse que as pessoas têm, desse conhecimento que elas têm, e eu me ver vindo desse país, representando um país assim. É um pouco complicado passar por isso. Mas tem uma coisa boa nisso tudo, é que a gente deixou de ter vergonha do 7-1, né? Verdade. Senão você Ninguém poderia... mais lembra. Não, agora tem o Bolsonaro internacionalmente aí pra... Nossa. O que você queria perguntar mesmo, Henrique? Eu queria só perguntar para ela aí, como já que é estudante de jornalismo, já está aproveitando, vendo a cobertura, se ela acha que dá uma aprofundada, ela já comentou, mas é mais sobre aprofundar como está sendo a cobertura, se é um aspecto mais positivo ou negativo que estão ressaltando, e quais são os pontos principais aí da análise deles. Na verdade, a mídia aqui na Argentina, tirando a mídia de televisão, que é um pouco mais sensacionalista, a mídia aqui da Argentina se posiciona muito parecida com o Brasil, em questão de manchete, em questão de estrutura. Já uma análise um pouco mais impessoal, né? E, pessoalmente, eu acredito que é o mesmo viés. A mídia se posiciona contando os casos, as mortes, especificando, porque é muito complicado colocar mais uma morte do coronavírus e não pôr qual era a idade, qual era o histórico médico dessa pessoa, que ajuda a agravar, né, a situação.
Então tá todo mundo tendo muito cuidado, né? É um assunto delicado. Mas é mais ou menos igual. A gente não vê muito posicionamento, como, é, como igual toda hora o Bolsonaro fala alguma coisa do coronavírus. Aqui, né, eu não leio tanto do Fernandes falando muita coisa, a gente só vê as medidas. Ah, agora a conta de luz não pode ser cortada durante 3 meses aqui. Ah, e agora não sei o quê. Então só saem as medidas, não sai muito essa personificação da ação, né? Isso é muito forte. A gente Olha que personificar, interessante. falar o culpado é esse. Uhum. De dar os créditos, dar nome aos bois, assim, devidamente falando, sai como uma estratégia governamental, propriamente dita. É. Então, isso é interessante. E, por curiosidade mesmo, como é que você chegou aí antes dessa crise do corona, né? Tem que você falou que você estava indo para os antes. Como é que você via a apreciação dele com relação às pessoas? Como é que você acha que o povo argentino está sentindo o presidente? Então, como eu disse, tipo, essa crise do corona chegou muito rápido aqui. A minha ficha não tinha caído. Eu tava pensando que, pô, tudo bem, um vírus se espalha rápido, mas naquela onda positiva, vai dar tudo certo. Eu cheguei de 17 de fevereiro e depois de 3 semanas, acho que eu não tinha um mês aqui, a gente foi para a Cordilheira dos Andes com os outros intercambistas, quando teve todas essas notícias. Mas eu cheguei aí para a faculdade durante 1 semana e meia e eu sempre me apresentava: oi, sou estudante de intercâmbio, venho do Brasil. Aí teve meu último professor na minha última aula, ele deu um passo para trás e falou assim: você não tem coronavírus, né? Aí eu falei: não, e eu cheguei aqui na Argentina já tem mais de um mês. Se eu tivesse que ter alguns sintomas, já apareceria. E só que, tipo, quando ele faz isso na frente de uma sala com 100 pessoas, todo mundo Sim. olha. E a gente ainda recebe um pouco estrangeiro. Mas aqui eles têm um problema diferente com o estrangeiro, porque as universidades aqui são muito boas e é pública para qualquer nacionalidade. E aí então é conhecido como muitas pessoas vêm para cá, fazem um vestibular assim, mas que todo mundo fala que é de praxe, assim, só para falar que tem, e entram em uma universidade boa e vivem às custas de outro governo, né, sem colaborar. Ele já tem essa marca neles, que eu já escutei várias vezes, quando me diziam: você veio de intercâmbio, mas não sei o quê. Eu falei: intercâmbio, alguém tá lá na minha faculdade. É diferente. Exatamente. Sim, Ah, alguém tá lá na custa do meu governo. então você está Mas sentindo um pouco, assim. a gente sente um pouco. O povo argentino não é tão aberto assim, não é muito simpático. Eu já escutei umas 5 vezes eles falando Europa na América. Porque a gente Sim. é Europa na América. Nossa, e eu fico: ai, tadinhos. Mas Mas É bom. que nem achar que você é descendente de italiano e é italiano também. Não, você é brasileiro e argentino. e fica postando foto com o passaporte da Itália. Exato. Mas lá, acho que é isso. A gente vai encaminhando para o final. Eu queria fazer uma última pergunta para você, e eu peço que é uma pergunta mais séria. Eu queria saber de verdade, assim, se você visse um vampiro, você acreditaria em lobisomens? Não, porque eu vi o vampiro. Ah, Qual é a ok. resposta certa? Não tem resposta correta. É uma pergunta que mede a personalidade das pessoas. É pro E qual que é a TCC dele. minha? Ah! Depois você me manda. Tá. Mas é isso então. Você quer deixar um recado para as pessoas, passar suas redes sociais? Com certeza. O Brasil tem um impacto muito grande aqui na América Latina, nosso posicionamento importa. Tá todo mundo falando do Brasil o tempo inteiro. Acho que está na hora da gente dar o exemplo. A gente saiu tarde na largada, muito tarde, e está dando um exemplo ruim até agora. Mas ainda dá tempo de mudar e mostrar que a gente consegue controlar a situação para dar exemplo para os outros países que dependem muito do Brasil.
É mais ou menos isso. E muito obrigada, agradeço a oportunidade. Eu estou em todas as redes sociais também, Lari Placa, com 2 6, e publico vários vídeos, muitos textos, e estamos aí para tentar mudar essa situação, né? Esse é o objetivo. Muito obrigado, Lari. A gente que agradece imensamente pelo seu relato. Obrigado, Lari. Obrigada, muito prazer, gente. Conta comigo. Sigam ela nas redes, viu, gente? Vale muito a pena. Ó, fique em casa, hein? Se cuida. Vocês também, gente. Ficamos em casa. Até mais. Obrigado. Beijo, tchau. Legal, gente. Espero que vocês tenham gostado, então, da nossa correspondente internacional. Eu acho tão chique falar isso. É, chique mesmo, né? E o podcast, acho que somos um dos poucos que tem um correspondente internacional. Pelo menos com esse nome. Exatamente. Daqui a pouco a gente vai falar. Fala da Argentina agora, Larissa. E adorei isso, quero. E agora trazendo notícias da Elza Scamparini, Papa Francisco. Não, espera, ao contrário. Você sabe que ela é o Batman, né? O Batman. É porque ela vive em telhado lá na Itália. Essa é a teoria. Ela foi treinada pelo Batman italiano. Exatamente. Portego. Por favor, os nossos ouvintes que porventura conseguiram chegar até aqui o final, eu não sei falar morcego em italiano, tá? Só para deixar claro, para não dizer que eu tô espalhando fake news linguísticas aí. Uma coisa que eu queria chamar a atenção, eu tava ouvindo o podcast Imagina Juntas, e eles estão gravando agora remotamente, né? Todos os podcasts estão gravando remotamente agora, cada um do seu lugar. Falei assim, gente, a gente tá mudando o nosso jeito de gravar, né? Cada um na sua casa, a gente tá... O Foro também falou isso, Foro de Teresina. Mano, eu olhei pra eles e falei assim, beat, please. Exatamente. A gente já faz isso, isolamento, distância há muito tempo. Há muito tempo. Ó, achei aqui pra gente um... Deixa eu ver se o volume tá alto, acho que não tá alto. Morcego em italiano, peraí. Pipistrello. Pipistrello. E é com o Pipistrello que a gente encerra o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aturado. Agradecer novamente a Larissa, agradecer como sempre o Bruno, agradecer novamente você, Henrique. Obrigado, Manduca, obrigado você. Obrigado aos nossos convidados. Agradecer ao presidente Jair Messias Bolsonaro, que nos propicia tanto material para trabalhar. Agradecer sem agradecer, é claro. E, bom, é isso. Sigam a gente nas nossas redes sociais, Twitter já _quando. Para acompanhar nossos drops de notícia, acompanha lá, segue a gente no Instagram, @jatava_cheguei. E a nossa página no Facebook, já tava assim quando eu cheguei. Respondemos, sempre falamos, sempre que vocês mandarem, tweetarem, a gente sempre responde, a gente participa de corrente, marca a gente, faz a gente desenhar um peixe ou uma cenoura, a gente desenha. O importante é ficar em casa. O importante é ficar em casa. A gente participa de todos os joguinhos que é para garantir que as pessoas tenham que fazer e cuidem da nossa pouca saúde emocional que já temos. Quer apresentar a música de hoje, Henrique? Eu acho aí que a gente decidiu mais pelo momento atual. Acho que até o terraplanismo e a anticiência e a antivacina foi longe demais. Então, para isso, a gente vai retomar um clássico, né? Que é conhecido como Que Beleza, do Tim Maia. Mas aí o seu nome original mais nos interessa, que é imunização racional, que talvez é isso que a gente precise agora nesse momento, antes da vacina do coronavírus. Maravilha. Então, gente, até a semana que vem. Abraço. Abraço.